Bom, então o tema, né, dessa aula, que vai ser apresentado agora, é sobre o produto agregado de uma economia e a contabilidade social. Então, o produto agregado de uma economia é toda a produção que é realizada, né, num determinado lugar, num país, ou numa cidade, ou numa região, ou num estado, somado. Né? Então, a gente chama isso de um agregado. Né? Então, a macroeconomia ela trabalha com os agregados macroeconômicos, e as medidas de produto agregado é um desses, talvez o principal agregado macroeconômico que existe. Né? E o produto interno bruto, o PIB, é o mais famoso desses agregados, né, macroeconômicos, mas não é o único. Né? E também não é a única medida de produto agregado que existe. E a gente fala fatalmente também sobre contabilidade social. Contabilidade social é a parte da economia, né? É a ciência de se mensurar, de se contabilizar, né? Não é à toa que é uma contabilidade, esse produto agregado de uma economia. Então, esse produto agregado de uma economia, ele é cheio de nuances, cheio de particularidades, e então a gente precisa de uma área específica para cuidar de todos esses complicadores para a gente medir, né, esse produto de uma economia. Mas vamos por partes, né? Então, o que é contabilidade social? Contabilidade social é uma sub-área da contabilidade que é dedicada à mensuração de agregados macroeconômicos. Então, agregados macroeconômicos são aquelas variáveis que são o principal objeto de estudo da macroeconomia e que são resultado da agregação de diferentes variáveis do nível micro. Né? Então, a gente tem o produto agregado, que é a soma, né, o agregado de toda a produção ocorrida no país. Mas a gente tem os índices de preço, né, que seria uma média de todos os preços de uma economia, que são utilizados para determinar a inflação. Né? A gente tem variáveis como desemprego, como o nível de capital de um país. Né? Então, tudo isso a gente pode olhar do ponto de vista agregado. E a contabilidade social é a área da contabilidade que é dedicada a mensurar esses agregados macroeconômicos. A gente também tem o conceito de produto agregado. Então, o produto agregado de uma economia é o valor monetário, e aqui é legal prestar atenção no que está aqui em vermelho destacado. Né? Então, é o valor monetário, ou seja, ele é medido em dinheiro, de todos os bens e serviços. Né? Então, o produto agregado ele vai desde a coxinha lá da padaria até o avião da Embraer, passando por serviços como um corte de cabelo, como uma passagem de ônibus. Né? Então, todos os bens e serviços finais, também esse final, né, é um conceito importante, porque não é contabilizado aqui os produtos intermediários, né, porque senão eles estariam contados duas vezes. Né? Então, isso eu vou falar com mais detalhes no decorrer da aula. Produzidos numa localidade, né? A gente fala muito do PIB do país, mas a gente poderia falar do PIB do estado de São Paulo, do PIB da cidade de Bauru. Né? Então, eu sempre tenho que ter um espaço associado a ele, né? E num dado período de tempo. Eu também posso ter o PIB anual, posso ter o PIB mensal, posso ter o PIB... Então, eu tenho o PIB, né, ou o produto agregado, falando de maneira mais ampla, sempre está restrito a um período de tempo e a uma determinada localidade. E basicamente o que eu vou fazer é somar todos os bens e serviços finais, sem contar os intermediários, que foram produzidos naquela localidade, naquele período de tempo, né? E eu vou somar todos eles em dinheiro, né? Vou somar todos eles em valor monetário. Então, para a gente entender isso, né, vou dar um exemplo, né, que eu utilizo bastante no livro, né, que é do filme O Náufrago. Né? Então, o náufrago, ele caiu lá na ilha, e a gente já falou dele bastante lá na aula de desenvolvimento econômico. Então ele caiu na ilha e começou a produzir, né? Começou a fazer várias atividades econômicas, por exemplo, coletar cocos, pescar, construir jangada, construir ferramentas, coletar madeira. Então todos isso são atividades econômicas que ele fez. E para fazer essas atividades econômicas ele usou capital e usou trabalho. Né? Então essa é a base daquele conceito de função-produção. Bom, como que eu mensuro a produção agregada do náufrago?
A gente já viu lá na primeira aula como que a gente mensura o desenvolvimento econômico do náufrago, que é o aumento dessa produção agregada. Mas para a gente fazer aquela conta, né, do crescimento econômico do náufrago, a gente partiu de uma medida de produção agregada. Então, como que a gente chega nessa medida? Então, a ideia é o seguinte, né? Aqui seriam quantidades de cada um dos produtos, né, de cada uma das atividades econômicas do náufrago. Então, vamos supor que em 2006 ele colheu 5.000 cocos, depois 5.500, 6.000, 5.800, peixes 800, 1.000, 1.200, 1.300, jangada ele só foi produzir lá em 2009, madeira 96, 84, 76, 116, ferramentas 2, 8, 12, 12. Então, cada ano ele teve uma quantidade diferente dos diferentes produtos. E alguns produtos, né, por exemplo, aqui o coco, ele até teve uma diminuição entre 2008 e 2009. Né? Mas, por outro lado, o peixe ele teve um aumento. Então, como que eu vou fazer para identificar se a economia dele teve um crescimento ou não? Bom, eu preciso pegar tudo isso que está aqui, né, todas essas quantidades de diferentes produtos, eu preciso agregar. Né? Então, a pergunta que fica é como medir essa produção agregada da ilha. E quando eu vou construir um indicador, né, e o PIB é o primeiro indicador que a gente vai ver nessa disciplina, mas agora que a gente passou a primeira metade dela falando sobre conceitos diversos, né, qualidade de vida, felicidade, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável. Né? Agora a gente vai mais para a quantificação, vai mais para o palpável, vai mais para o indicador. E o PIB é um indicador. Né? Ele é um indicador extremamente importante porque ele é utilizado para se medir o desenvolvimento econômico. Bom, então, como que eu meço esse indicador? Né? Então, como eu quero uma produção agregada, uma produção que some tudo isso aqui, eu preciso quantificar essa produção numa mesma unidade de medida. E, para efeitos de exercício, a gente vai fazer um exercício quantificando todo mundo em termos de coco. Mas, na vida real, a gente consegue quantificar toda a produção de um país em dinheiro. Porque tudo que é produzido num país, ele é negociado no mercado. Ou melhor, mais ou menos. Porque, por exemplo, trabalho doméstico. Trabalho doméstico é algo que é produzido no país? Sim, trabalho doméstico é produzido no país. Mas ele é vendido no mercado? Ele tem um preço de mercado? Ele não tem um preço de mercado. Então, o trabalho doméstico, por exemplo, ele não pode ser quantificado em dinheiro, portanto, ele não entra no PIB. Né? Então, a ideia é somar tudo que é produzido num país, né? Mas o PIB tem algumas limitações que a gente vai falar no fim. Uma delas é que só conta aquilo que pode ser expresso em termos de dinheiro, aquilo que é negociado no mercado, ou pelo menos que pode ser quantificado de alguma forma em termos monetários. Bom, mas antes da gente falar dessas questões, né, das limitações do PIB, né, vamos ver como que a gente faria na ilha. Né? Então, a gente pode expressar relações entre os produtos. Porque a gente pode ver, ou melhor, a gente pode pressupor que esses diferentes produtos que o náufrago produz, eles não têm o mesmo peso. Por exemplo, uma jangada, não é difícil a gente supor que ela vale muito mais do que um coco. Né? Um peixe, né, vale muito mais que um coco, mas uma ferramenta valeria muito mais que o peixe. Né? Então, como que a gente quantificaria esse grau de importância de cada produto? Então, em termos lá do náufrago, né, a gente poderia escolher expressar todo mundo em termos de um produto comum. Então, a gente pode dizer que uma madeira vale 2 cocos, porque talvez o tempo que ele gastou para coletar essa madeira equivale ao tempo que ele demorou para colher 2 cocos. Um peixe vale 4 cocos, porque talvez o trabalho que ele teve para pescar esse peixe equivaleria ao trabalho que ele teve para coletar 4 cocos. A ferramenta equivale a 12 cocos. Então, essa ideia aqui, né, é isso que a gente chama de preço.
é a gente tentar ver a importância relativa dos produtos um em relação ao outro, né? Novamente, né, o náufrago, a gente está tentando fazer isso em termos do trabalho que ele teve. Na vida real, né, a gente usa o dinheiro, o preço do produto, né, o preço de mercado do produto, como uma estimativa do grau de importância. E por isso que o avião custa muito mais do que um refrigerante, porque, vamos dizer assim, o grau de importância, o grau de complexidade, o grau de trabalho e capital envolvido para construir um avião é muito maior do que para produzir um refrigerante. Isso, de certa forma, está embutido no preço do produto. Então, o preço funciona como uma medida das relações, né, da importância relativa de cada produto. Obviamente que os preços têm imperfeições, né? Isso é uma limitação do PIB também. Né? Mas aqui, então, a gente, como o náufrago não negocia os produtos dele no mercado, a gente pode estimar essas relações tentando converter todo mundo em cocos. E essa conversão a gente pode chamar isso de preço. Né? Bom, então, como que seria o cálculo, né, do produto agregado do náufrago? Né? Então, um coco vale um coco, né? Um peixe vale 4 cocos, uma jangada vale 60 cocos, uma madeira vale 2 cocos e uma ferramenta vale 12 cocos. Então, o que eu faria? 5.000 vezes 1, mais 800 vezes 4, mais 0 vezes 60, mais 96 vezes 2, mais 2 vezes 12. Então, se eu fizer essa conta, eu chego aqui no produto agregado de 8.416 cocos. Então, tudo isso aqui, né, todos esses diferentes produtos, equivaleriam a 8.416 cocos. E eu poderia fazer a mesma coisa, né, para 2007, 2008 e 2009. Então, se eu fizesse essa mesma conta seguindo essas relações, eu chegaria a 9.764 cocos. E aí eu poderia ver que houve um crescimento econômico de 2006 e 2007. Em 2008, chegaria a 11.096. De novo, houve um crescimento econômico entre 2007 e 2008. Em 2009, 11.436. Também houve um crescimento econômico, mas um crescimento econômico menor. Né? Então, dá para ver, né? A gente viu lá na primeira aula como que a gente estima essa taxa de crescimento econômico. Mas essa taxa de crescimento econômico, ela pressupõe antes uma medida de produção agregada, uma medida de produto agregado, né, que é o PIB. Bom, então essa é a introdução ao que é o produto agregado. Vamos ver agora como que a gente determina esse produto agregado, né? Como que a gente determina o PIB, né, que é uma medida de produto agregado, que é o produto interno bruto. Não é a única, mas é a mais famosa. Né? Bom, a gente tem 3 formas básicas de se medir o PIB. Né? A gente pode medir o PIB pela produção, que é contabilizar tudo que foi produzido no território, né? Ir lá nas fábricas e ver exatamente o que foi produzido, né? Tudo que foi produzido no determinado ano. O que eu devo tomar cuidado aqui? Eu devo tomar cuidado com a dupla contagem, eu devo tomar cuidado com os produtos intermediários, né? Que eu já citei lá na determinação do PIB, que corre-se o risco deles serem contados 2 vezes. E qual que é o problema dos produtos intermediários? É que alguns produtos, por exemplo, a farinha, ela é um produto intermediário, mas ela também é um produto final. Né? Então, se o consumidor compra farinha para usar na sua casa, para fazer um bolo, né, para fazer um pão, né, ela é produto final. Mas se a padaria compra para fazer pão e vender para o consumidor, a farinha se torna um produto intermediário. Então, como que eu vou separar, né, o que é um produto, o uso que foi feito desse produto como intermediário e como final, né? Então, esse é um dos desafios dessa forma de contabilizar o PIB. Então, né, para eu medir pela produção, eu tenho que, de alguma forma, tentar eliminar o produto intermediário da conta. Né? Só também, aqui, né, no caso do náufrago, a gente fez essa medição que a gente fez aqui, foi pela produção. Né? A gente viu exatamente o que ele produziu. Só que, né, já dando um spoiler, né, a madeira, ela é um produto que pode ter a função de produto intermediário.
Então, nesse caso, esse PIB aqui que eu estimei, ele está errado, ele está enviesado, porque a madeira foi contada duas vezes. A madeira foi contada tanto como produto final quanto como produto intermediário. Mas nos próximos slides a gente vai ver como isolar isso. Mas para o náufrago, né, não faz sentido eu medir por outras formas além do que da produção, justamente porque a outra forma de se contabilizar o PIB é pela despesa. E o que é a despesa? A despesa é os gastos que os consumidores têm para comprar aqueles produtos e serviços que foram produzidos. Como o náufrago não negocia os produtos dele no mercado, né, ele só produz para consumo próprio, eu não vou conseguir, né, mensurar o PIB dele pela despesa. Né? Mas no caso da economia, né, a gente consegue. Basicamente, a gente mede a partir das transações, né? Então, a gente contabiliza tudo que foi gasto para compra de produtos e serviços. Basicamente, a gente pega as notas fiscais das transações, das compras, e mede, né, e soma tudo que foi produzido. Tudo que foi negociado, né, tudo que foi comprado. E, obviamente, tem que bater essas duas coisas. Né? O que foi produzido tem que ser igual ao que foi despendido. Né? E, por fim, a gente pode medir o PIB a partir da renda. E por quê, né? Porque tudo que os consumidores gastam para comprar os produtos e serviços, eles têm que ter recebido. Né? Eu só consigo gastar aquilo que eu recebi. E aquilo que eu recebi, ele é chamado de renda. Né? Então, a renda é tudo que foi recebido pelas pessoas como resultado da disponibilização de um fator de produção para produzir os produtos e serviços. Então, as pessoas, né, elas disponibilizam fatores de produção. O que são fatores de produção? Lembrando lá da primeira aula. Capital e trabalho. Então, elas disponibilizam o seu capital e o seu trabalho para produzir e recebem uma renda por esse capital e por esse trabalho que eles disponibilizaram e usam essa renda para comprar aquilo que foi produzido. Então, no fim, essas três coisas elas têm que se equivaler, salvo alguns pequenos ajustes que a gente vai comentar, né? Essas três formas de se mensurar o PIB, elas têm que se equivaler. Isso é chamado do fluxo circular da economia. Ou seja, o que foi produzido tem que ser igual ao que foi gasto para comprar essa produção, que tem que ser igual ao que foi recebido pelos fatores de produção utilizados para se produzir. Então, isso é chamado do fluxo circular da economia. Em tese, essas três formas elas teriam que se equivaler, né? E normalmente a gente pode usar, né, uma dessas três formas para checar o que foi contabilizado pela outra. Né? Como a contabilidade social é uma área bem complexa, se eu usar diferentes fontes, eu consigo ter uma estimativa melhor do produto agregado de uma economia. Bom, vamos ver cada um deles em maiores detalhes. Começar a ver a contabilização do PIB pela ótica da produção. Então, para eu fazer uma contagem correta, né, uma contabilização correta da produção, do PIB a partir da produção, né, a partir de tudo que foi produzido, é importante eu só contabilizar os produtos finais, só aqueles que chegam ao produto final. E esse consumidor final pode ser tanto uma pessoa física, quanto uma empresa, quanto o governo. Né? Então, o que entra dentro do PIB? Uma ponte, uma máquina, um carro, só que o carro costuma ser comprado por uma família, né? Por alguém, uma pessoa física. A máquina por uma empresa, uma pessoa jurídica. A ponte, geralmente, é uma demanda do governo. Né? Então, mas em tese, tudo que é produzido, independentemente de quem vai consumir, né, tem que ser contabilizado. E eu não posso contar os produtos intermediários, ou seja, aqueles que são resultados de um processo produtivo, mas que eles são matérias-primas para um outro produto, eles são matérias-primas para um outro processo produtivo, então eles são chamados de produtos intermediários. Por exemplo, né, o que eu já citei, a farinha para fazer o pão. Qual que é o problema do produto intermediário? Se eu contabilizasse o produto intermediário, eu acabaria fazendo uma dupla contagem, né? Porque eu contaria o produto intermediário e acabaria
e acabaria contabilizando ele de novo porque ele está presente dentro do preço do produto final. Lembra que o preço é uma espécie de grau de importância do produto, né? E um dos problemas do preço para refletir esse grau de importância do produto é que dentro do preço de um produto está embutido a importância também dos seus produtos intermediários, né? Então, então, ele não é a importância do processo produtivo em si, né, o preço de um produto, né, daquele último processo produtivo. Ele é o resultado do acúmulo de todos os processos produtivos que aconteceram na cadeia até chegar, né, no produto final. Bom, como que eu resolvo isso, né? O grande problema de separar o que é produto final do que é produto intermediário é que alguns produtos, né, ora se comportam como finais, ora como intermediários, como a farinha que eu já citei para vocês, né? Bom, um exemplo, né? O náufrago. A madeira, eu posso dizer, né, eu já tinha dado o spoiler, né, que a madeira ela é um produto intermediário, mas que também pode ser utilizado como produto final. Então a madeira é matéria-prima na pesca e na produção de ferramentas e jangadas, mas ao mesmo tempo ela também pode ser utilizada como produto final para o fogo. E aí, quanto que eu vou separar desses 96 aqui de madeira? Quanto que eu vou separar o quanto que foi utilizado como matéria-prima do quanto que foi utilizado para fazer fogo, né? Que seria o produto final. No caso do náufrago, até daria para fazer isso de maneira tranquila, né? Mas no caso de uma economia complexa, que eu tenho um monte de gente produzindo, um monte de gente comprando, né? Isso seria bem complicado. Então, como que foi feito para resolver isso? Como foi feito para separar, né, o quanto dessas quantidades aqui de madeira serviram para produto final e para produto intermediário? Na verdade, eu não preciso fazer isso. Justamente porque quando eu contabilizo o PIB a partir da produção, eu uso o conceito de valor adicionado. O que é o valor adicionado? É o quanto de valor, ou seja, o quanto de preço foi adicionado ao produto final em relação às suas matérias-primas, né? Então, vamos dizer assim, antes de um processo produtivo acontecer, o produto já tinha um valor, porque as matérias-primas dele já tinham um valor. E a ideia é o seguinte, em cada processo produtivo, em cada empresa, né, em cada processo produtivo que aconteceu, mais valor é adicionado a esse produto. E a ideia de contabilizar o PIB a partir da produção é fazer a contagem pelo processo produtivo. E aí eu vou ver não o valor do produto em si, quando ele sai do produto produtivo, quando ele sai do processo produtivo, mas quanto foi adicionado de valor para aquele produto. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor, né, que para pescar um peixe eu use uma tora de madeira, o náufrago use. Para construir uma ferramenta ele use 2 toras. Para fazer uma jangada ele use 10 toras. E lembrando que o preço da tora vale 2 cocos. Dito isso, dado que o preço do coco é um coco, né, e o coco não usa matéria, não usa madeira como matéria-prima, né, eu posso dizer que o valor adicionado do coco é 1. Porque eu tinha um nada, a partir do momento que eu colho um coco, eu adiciono uma unidade monetária, né, que no caso é o coco, ao valor daquilo que antes não existia. No caso do peixe, o preço do peixe, 4 cocos, né, que a gente tinha definido anteriormente. Porém, eu uso uma tora de madeira que vale 2 cocos para pescar um peixe. Logo, o valor adicionado do peixe seriam 2 cocos, ou seja, seria 4 menos 2. Porque 4 menos 1 vezes 2. Né? Então, eu preciso de uma tora que vale 2 cocos para pescar um peixe que vale 4. Então, o ato de pescar um peixe adicionou 2 de valor. A ferramenta ela custa 12, mas utiliza 2 toras. Então, ela utiliza 4 cocos. Né? Então, ela partiu de um valor de 4. A partir do momento que eu transformei aquela madeira em ferramenta, ele adicionou 8 de valor. Né? Então, ela antes, quando era só uma tora de madeira, ela valia 4. A partir do momento que ela foi transformada em ferramenta, ela passou a valer 8. Então, o adicionado desse processo produtivo foi 8. A jangada,
10 cocos, então ela começou o processo produtivo valendo 20, né? Que eu já tinha 10 toras, e o adicionado foi 40 cocos. E por fim a madeira, né? Vale dois cocos, né? E a madeira também, o valor adicionado dela é 2 cocos. Bom, pegando essas unidades de valor adicionado, e não pegando o valor dos preços, né? Aqui a gente tinha o PIB, né? Mas como eu falei, esse PIB, esse produto agregado que a gente tinha calculado, era um valor errado. Porque eu tinha usado o preço e não o valor agregado. Então eu tinha contabilizado a madeira 2 vezes. Né? Eu acabei contabilizando madeira dentro do peixe, dentro da ferramenta e dentro da jangada. Né? Então, e também dentro dela própria. Então, ela acabou tendo uma dupla contagem. Qual seria o valor correto do PIB do náufrago? Então, seria 5.000 vezes 1, mais 1.000 vezes 2, mais 96 vezes 2, mais 2 vezes 8. Então, seria 6.808. Então, usando o preço, né, eu acabei tendo quase que 1.500 a mais, né, do que o valor real. Justamente esses 1.500 foi a madeira que foi contada 2 vezes. E aqui eu poderia fazer a mesma coisa, né? Usando o valor adicionado, eu chegaria no valor correto do PIB, que seria 6.808, 7.732, 8.648 e 8.768. Então, essa primeira medida, essa primeira forma, né, de se medir o produto agregado, que é olhando a produção, ou seja, olhando o processo produtivo. E aí, para evitar dupla contagem, eu sempre vou considerar não o preço do produto, mas o processo produtivo, mais o valor adicionado de cada processo produtivo em relação àquele produto. Considerando o valor adicionado, eu não tenho mais o risco de dupla contagem. Bom, espero que esse primeiro modo de se contabilizar o PIB tenha ficado claro. Tranquilo. Bom, beleza, Sandro? Tranquilo? Maravilha. Bom, vamos agora ver o segundo modo de contabilizar o PIB, que é pela despesa. Pela despesa, aí é fácil separar o que é produto intermediário do que é produto final, né? Porque eu vou ver as transações, né? Eu vou ver o que foi consumido. E aí o que foi consumido por pessoas, por empresas, e pelo governo, né? mas que não era matéria-prima para a produção, eu contabilizo. Aquilo que foi transacionado apenas como matéria-prima para a produção, eu não contabilizo. Então aí é fácil separar, né? Se eu olhar pela ótica da despesa, é fácil separar o que é produto intermediário do que não é. Bom, uma vantagem de se contabilizar o PIB pela ótica da despesa é que eu posso separar essas despesas em categorias. E separando essas despesas em categorias, eu consigo fazer uma análise de como está a economia de um país. Né? Quais são essas categorias que eu posso classificar a despesa? Eu posso classificar a despesa em consumo, que é os gastos que as famílias fazem em diferentes bens ou serviços que elas vão consumir, sejam eles produtos, bens duráveis, como um carro, bens não duráveis, como um sorvete, ou serviços como uma corrida de táxi, por exemplo. Né? Então, tudo isso entra aqui no consumo das famílias. Eu tenho os investimentos, que são aqueles gastos que foram feitos em coisas que vão servir para se produzir mais bens e serviços no futuro. Né? Então, geralmente quem faz investimentos são empresas, mas empresas são pessoas, né, no fim das contas, né? Mas normalmente investimentos envolvem máquinas, envolvem equipamentos, envolvem instalações, né? Mas imóveis, né, também a gente classifica como investimento. Por que é importante a gente separar consumo de investimento? Justamente porque lá o Schumpeter, né, na nossa aula lá sobre desenvolvimento econômico,
ele identificou o investimento como o principal fator que explica o desenvolvimento econômico de um país, né? Então, é bastante importante eu contabilizar esse investimento. Quais despesas realizadas na economia durante o ano se classificam dentro dessa caixinha chamada investimento. Bom, a gente tem os gastos do governo, né? Então, além das empresas e das famílias, né? Outra pessoa que consome, né, que despende dinheiro para consumir bens e serviços é o governo, né? Então, o governo tem uma série de gastos em bens e serviços, né? Então, eu tenho que contabilizar tudo que o governo gasta. Eu tenho as exportações, né? Aquilo que é produzido no país, mas é consumido por pessoas, né, de fora do país. E tem as importações, que é aquilo que é produzido fora do país, mas que é consumido aqui. Então, a gente pode expressar essas diferentes caixinhas, essas diferentes categorias de despesa, né, através de uma equação. Que eu posso dizer que o PIB é igual ao consumo, mais o investimento, mais o gasto do governo, mais as exportações, menos as importações. Por que eu tenho que subtrair as importações? Justamente porque parte do consumo das famílias é com produtos importados. Então, muitas coisas estão sendo contabilizadas aqui no consumo das famílias, mas não foi produzido dentro do país. E como o objetivo do PIB, né, como o objetivo do produto agregado é contabilizar todos os bens e serviços produzidos num país, né, eu tenho que subtrair aquilo que foi consumido no país, mas foi produzido lá fora. Então, essa é a conta básica, né, que explica o PIB a partir da despesa. Bom, vamos detalhar um pouquinho, né? Então, o que é o consumo? Consumo é a despesa das famílias em bens e serviços, né? Então, eu falei para vocês, inclui bens duráveis, como um carro, bens não duráveis, como sorvete, serviços, né, como um corte de cabelo, uma corrida de táxi, uma corrida de ônibus. O que é investimento, né? Investimento é a despesa das empresas, geralmente, em bens e serviços que vão ser utilizados para produzir outros bens e serviços no futuro. Então, basicamente, os investimentos são aquilo que a gente chama de formação bruta de capital fixo, que são os imóveis residenciais novos e a infraestrutura produtiva, né, chamados bens de capital, né, máquinas, equipamentos, né. Então, o que é essa infraestrutura produtiva? Eu construir ampliar minha fábrica, né, fazer construção civil para ampliar minha fábrica. Ou, sei lá, ter um apartamento novo. Eu comprar um novo apartamento, né. Então, isso tudo isso junto é aquilo que a gente chama de formação bruta de capital fixo. E dentro dos investimentos, a gente também conta com a variação de estoques. E o que é essa variação de estoques? É a diferença entre o estoque final de um determinado ano menos o estoque inicial. E então, esse delta do estoque, que pode ser positivo ou negativo. Né? Então, se o estoque de um ano terminar maior do que o estoque inicial, né, o estoque no fim do ano terminar maior do que o estoque no início do ano, esse delta E é positivo. Se o estoque final terminar menor que o estoque inicial, esse delta E vai ser negativo. Então, essa variação de estoque, ela entra no PIB como investimento. E a formação bruta de capital fixo, né, tudo que é gasto com máquinas, equipamentos, infraestrutura e imóveis residenciais, também entra dentro do PIB como investimento. Mas despesas de empresas com matéria-prima não são contabilizados no PIB, justamente porque são produtos intermediários. Bom, vou pegar o exemplo do náufrago, só para a gente fazer essa primeira distinção, né, entre consumo e investimento. Então, o náufrago, o que dentro daqueles produtos que ele produz poderia ser considerado consumo? Tá certo que ele faz tudo para consumo próprio, né? Mas o que poderia ser encarado como consumo? O coco, o peixe e a madeira é consumo, porque ele vai simplesmente consumir, né? E isso não vai ter uma utilidade futura, né, para ajudar ele a produzir mais. Por outro lado, a ferramenta e a jangada, aí já seriam
bens, né, que teriam uma utilidade e que poderiam aumentar a produtividade dele no futuro, né? A jangada ele poderia ir para o mar, né, e facilitar a pesca, né, a ferramenta ajudaria ele a colher mais madeira, a colher mais coco, né? Então, se eu fosse separar, né, então no primeiro ano, né, da produção dele de 6.808, 16 foram investimentos, 6.792 consumo. No segundo ano, 7.732, 64 foi investimento, 7.668 consumo. No terceiro ano, 8.648, 96 foi investimento, 8.552 consumo. E no último ano, 8.768, 136 investimento, 8.632 consumo. Então, dá para fazer essa separação do que é investimento, do que é consumo. Isso ajuda a explicar, né, um pouco, a prever um pouco, né, como vai ser o comportamento dessa economia no futuro. Porque quanto mais investimento eu tiver, mais capital eu vou ter e maior a possibilidade de produzir mais no futuro. Né? Porque lembrar que a produção depende, né, do capital e do trabalho. O trabalho costuma ser fixo, né? Então o náufrago ele é único lá na ilha, mas ele pode ter cada vez mais capital, né? Cada vez mais ferramentas, cada vez mais veículos, como uma jangada, né? E isso ajuda ele a se tornar mais produtivo. Então isso faz com que a produção dele aumente ano a ano. Bom, agora os outros fatores, né, que aí já não é, eu já não posso usar o náufrago como exemplo, porque ele está numa ilha que não tem governo. Mas o governo, né, ele é um ator importante e ele tem dispêndios, né, ele também gasta, né, em bens e serviços. Então, parte da economia, parte da produção de um país é resultado da demanda do governo. Né? Então, o que os gastos do governo incluem? Né? Tudo que ele gasta para compra ou produção de bens e serviços, né? Então, sei lá, se ele contrata uma empresa para fazer um projeto, né, para uma ponte que ele vai construir, ou contrata uma construtora para fazer isso. Então, isso é um gasto do governo, ele está despendendo para a produção de um bens ou serviço. E mesmo quando ele mesmo produz o bem ou serviço, por exemplo, essa aula, né, que eu estou gravando, né, eu sou um funcionário público, e então eu estou sendo pago para dar essa aula. Então, essa aula, por mais que ela não esteja negociada no mercado, por mais que ela não tenha um valor, o governo está gastando, né, para produzir essa aula. Então, isso tem que ser contabilizado no PIB, né, porque a aula é um serviço. Então, tudo que ele gasta na compra ou produção de bens e serviços entra dentro desse G, desse gasto do governo. Logo, o gasto com funcionalismo público, né? Por exemplo, o gasto com o meu salário acaba entrando no PIB, porque o governo tem os funcionários para produzir bens e serviços para a população, e são bens e serviços que não são negociados no mercado. Então, a única maneira do governo contabilizar esses bens e serviços são a partir dos custos que ele tem para produzi-los. Né? Diferente de uma empresa privada, que aí o gasto com funcionalismo não entra no PIB, justamente porque o gasto do funcionalismo já está embutido no preço do produto. Então, o preço do produto já está embutido esse gasto com funcionalismo. Então, aí, se eu contabilizasse os gastos das empresas com funcionários, eu estaria contabilizando isso duas vezes. Né? Então, no caso de empresas privadas, gasto com funcionalismo não entra. Mas no caso de empresa pública, entra justamente porque os bens e serviços não têm o valor de mercado. O que não inclui no PIB? Né? Os gastos do governo com transferências de renda. O que são transferências de renda? São gastos que não têm uma finalidade produtiva, não têm uma finalidade para produzir bens e serviços. Por exemplo, gastos com aposentadorias, gastos com programas sociais, como Bolsa Família, seguro-desemprego. Né? Todos esses gastos são considerados transferências de renda e eles não entram no PIB, eles não entram no G. Né? Qualquer subsídio que o governo dá para a produção também não é considerado gasto do governo. Bom, o que esse gasto do governo ele tem de diferente? Né?
dos investimentos privados, que a gente viu no slide anterior, e do consumo das famílias, né, que a gente viu 2 slides para trás. Né? A principal característica dele é que ele é contabilizado pelos inputs e não pelos outputs. Ou seja, ele não é contabilizado pelo valor do produto, porque o produto não tem um valor de mercado, o produto não é contabilizado no mercado. Ele é contabilizado a partir do input, ou seja, a partir do que foi gasto para produzir. Por exemplo, o que ele pagou de salário, o que ele pagou de energia elétrica, né, o que teve de depreciação, né, nos equipamentos e nas instalações que o governo tem. Né? Então, tudo isso é contabilizado no PIB, né? Justamente porque ele não tem um valor de mercado. Então, dado que os bens e serviços públicos não costumam ser negociados no mercado, a gente acaba tendo que contabilizar ele pelos inputs e não pelos outputs. E lembrar que gastos do governo inclui todas as esferas públicas, né? Gastos de prefeitura, gastos de Estado, gastos de governo federal, né? E das suas autarquias, dos seus órgãos, né? Tudo que é público entra aqui dentro desse G, desse gasto do governo. Para finalizar, a gente tem as exportações, ou seja, aquilo que é produzido aqui, mas consumido no exterior. Então, isso tem que ser contabilizado. Mas não é uma despesa que é realizada no Brasil, então eu não vou ter nota fiscal, né, contabilizada no Brasil, mas eu vou ter lá a questão das exportações. E eu vou ter as importações, que são todos os bens e serviços produzidos no exterior, vendidos no Brasil. Ou seja, parte do consumo das famílias não é produzido aqui, é produzido fora do país. Então eu tenho que descontar isso da conta para eu chegar no valor exato do PIB. Né? E se eu subtrair as importações das exportações, fazer exportações menos importações, eu vou chegar nesse valor chamado exportações líquidas, né, que é a diferença entre as exportações e as importações. Se essas exportações líquidas foram positivas, né, ou seja, se eu exportei mais do que eu importei, eu disse que eu posso dizer que o país teve um saldo positivo na balança comercial. Se esse resultado for negativo, o país teve um saldo negativo na balança comercial. Ou seja, ele importou mais do que exportou. Então, essa é uma análise bem comum, né, e bem que o pessoal lá da macroeconomia faz bastante, olhando para esses 2 fatores, essas 2 categorias de despesas relacionadas ao PIB. Bom, para a gente deixar mais claro esses conceitos, né, vou apresentar rapidamente um exercício. Eu vou dar aqui 10 daquilo que a gente chama de fatos contábeis, né, ou seja, 10 acontecimentos que aconteceram no país, e eu vou tentar classificar se esse acontecimento foi um consumo, se foi um investimento, se foi um gasto do governo, se foi uma exportação líquida, ou seja, ou uma exportação ou uma importação, ou se simplesmente não tem nada a ver com o PIB, ou seja, não é relacionado a uma produção, né, a uma produção ocorrida naquele ano, naquele país, porque lembrar que o meu objetivo final, eu nunca posso esquecer disso, é contabilizar a produção agregada de um país, ou seja, o meu objetivo final é contabilizar tudo que foi produzido num determinado país ou qualquer outro território, num determinado ano, né? Então, algumas coisas que acontecem simplesmente não tem a ver com essa produção. Mas vamos ver caso a caso. Né? Então, número 1. A firma Vitacê comprou uma máquina brasileira de espremer laranjas por 200 mil. Onde que eu lanço isso? Lanço aqui no investimento, porque foi uma despesa de 200 mil realizada por uma empresa, ou seja, uma empresa comprou uma máquina de uma outra empresa. Então, isso é tipicamente um investimento. E uma máquina, um bem de capital, ele vai servir para produzir, para aumentar a produtividade dessa empresa no futuro. Então, é um bem ou serviço utilizado para produzir mais bens e serviços no futuro. Então, isso é tipicamente um investimento. João ganhou 10 mil por desenvolver um novo sistema de TI para o governo de São Paulo. Então, no caso, o governo, né, uma esfera do governo, esfera estadual, contratou alguém para desenvolver um produto, né, que é o sistema de TI. Então, isso é tipicamente um gasto do governo. Entra aqui.
Minha tia vendeu a casa em que mora há 10 anos por 100 mil. Isso não entra no PIB. Por mais que eu tenha dito que imóveis são considerados investimentos, são imóveis novos. Essa casa que minha tia mora e que ela vendeu, né, ela já foi construída 10 anos atrás e ela já entrou no PIB de 10 anos atrás. Né? Então, se eu vendi essa casa hoje para uma nova pessoa, eu só fiz uma transferência de capital. Né? O capital só passou da mão de uma pessoa para a mão de uma outra pessoa. Mas não foi algo que foi construído. Então não faz sentido eu contabilizar no PIB, porque o PIB ele tem o objetivo de contabilizar produtos e serviços novos que foram produzidos. Eu comprei uma televisão fabricada no Japão por 2 mil. Então, a fabricação da televisão não foi feita no Brasil, foi feita no Japão. Mas ela foi consumida no Brasil. Então, eu tenho que entrar aqui no consumo, mas eu tenho que subtrair aqui das exportações líquidas. Né? Por isso que lá na equaçãozinha, né, as importações entram com sinal negativo, porque não faz sentido eu contabilizar no PIB, porque não foi uma produção realizada no território nacional. Mas talvez faça sentido eu contabilizar no consumo para estudar como anda o consumo no Brasil. Né? Então ela acaba entrando duas vezes, uma positiva e uma negativa. E obviamente que o saldo para o PIB seria zero. A firma Vitacê vendeu 50 mil de suco de laranja para os Estados Unidos. Foi uma exportação, então entra aqui 50 mil positivo. Eu comprei um apartamento novo por 150 mil. Nesse caso, o apartamento novo foi construído naquele ano. Então, logo, ele é contabilizado naquele ano como investimento. A TAM comprou um avião da Boeing por 80 milhões. Boeing não é uma empresa brasileira, a TAM é. A TAM, ela fez um investimento. Ela comprou algo que vai servir para aumentar sua produtividade, né, aumentar sua produção no futuro. Mas, como não foi produzido no país, eu tenho que contabilizar aqui como sendo negativo. Eu tenho que somar e subtrair. Então, entra aqui na exportação líquida como negativo. A empresa Vitacê comprou 50 mil laranjas para produzir suco. Então, foi o gasto de uma empresa, mas foi o gasto de uma empresa em matéria-prima. A matéria-prima, o produto intermediário, acaba não entrando. Porque ele vai entrar no valor da laranja. Ele vai entrar no que, por exemplo, essa Vitacê vendeu, né, como exportou para os Estados Unidos. Então já vai estar embutido, né, esses 5 mil que ela comprou que ela utilizou para comprar matéria-prima. O valor dos estoques de suco de laranja da empresa Vitacê ficou 10 mil menor esse ano. Então, variações de estoque, né, entram tipicamente como investimento. E variações de estoque podem ser negativas ou positivas. No caso, eu disse que os estoques ficaram 10 mil menor. Então, ele acaba entrando 10 mil negativo. Então, por quê? Né? Porque, na realidade, parte da produção que foi realizada nesse ano utilizou estoques, né, parte das despesas com consumo e com exportações, né, que foram realizadas esse ano, foram com o estoque que foi produzido no ano passado. Né? Então, novamente, não foi uma produção feita nesse ano. Então, eu preciso descontar, senão eu estaria contabilizando ele duas vezes. Né? Estaria contabilizando ele no ano passado, quando ele foi produzido, estaria contabilizando ele de novo esse ano. Né? Então, aí eu tenho que retirar aqui da conta. O governo gastou 40 milhões de aposentadoria. A aposentadoria é uma transferência de renda, não entra no PIB, porque não é um gasto produtivo. Se fosse gasto com funcionalismo, né, aí sim eu estaria contabilizando no PIB. Bom, então a gente termina agora o segundo modo de se medir a produção, que é a partir da despesa. Espero que tenha ficado claro. Né? Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo mesmo. Beleza. Bom, a última forma, né, a última maneira de se medir o PIB a partir do ciclo, né, do fluxo circular de uma economia é olhando para a renda. O que é a renda? Né? A renda, né, eu já defini que é a remuneração a partir de um fator de produção. Ou seja, a remuneração pela disponibilização de um fator de produção, que basicamente é o capital ou o trabalho. Então, o que é renda?
Salário é tipicamente uma renda, porque o salário é a remuneração pelo fator de produção do trabalho. Todos esses outros, juro, aluguel, royalty, dividendo, lucro, também são outras formas de renda que são a partir do fator de produção capital. Né? O aluguel a partir de um imóvel, o juro a partir de um dinheiro que eu ponho no banco, o lucro a partir de um capital que eu investi na própria empresa, o dividendo, né, a partir de um dinheiro que eu coloquei, que eu comprei uma ação, o royalty a partir de um capital intelectual que eu tenho e disponibilizo. Né? Então, tudo isso são remunerações, né, a partir de um fator de produção. E, novamente, eu não considero renda as transferências. Né? Aposentadoria, seguro-desemprego, Bolsa Família. Né? Por mais que a gente trate no dia a dia isso como sendo uma renda, né, uma complementação de renda, né? Mas para efeitos da determinação do PIB, ele não entra. Bom, o que seria a renda nacional? A renda nacional é a soma de todas essas rendas recebidas pelas pessoas do país. Então, renda nacional é um agregado macroeconômico. Do mesmo jeito que o PIB, né, do mesmo jeito que o produto agregado, né, é um agregado macroeconômico, a renda nacional também é um agregado macroeconômico, porque eu estou somando a renda de todo mundo de um determinado país. Bom, medindo a renda nacional, eu consigo estimar o PIB. E justamente porque tem uma equaçãozinha que relaciona essas duas variáveis, PIB e renda nacional. E essa equaçãozinha é a seguinte: renda nacional é igual ao PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. O que é a renda líquida enviada ao exterior? Então, parte do que é produzido no país, né, as pessoas gastam dinheiro, né, para consumir essa produção, e esse dinheiro, né, que as empresas recebem, ela é distribuída na forma de salários, na forma de lucros, pagamento de juros, pagamento de dividendos, pagamento de aluguéis, né? E só que uma parte dessa renda, né, desse dinheiro que as empresas recebem, elas mandam para o exterior. Então, parte do que as empresas do que as empresas arrecadam, né, na venda dos produtos e serviços que elas produzem, elas acabam remetendo para o exterior. Por outro lado, as famílias, elas também recebem dinheiro que vem do exterior para cá. Né? Então, dinheiro que é remetido do exterior para cá. Então, por exemplo, empresas multinacionais, elas mandam parte dos seus lucros para fora. Né? Então, parte do que é produzido aqui, né, das Coca-Colas produzidas aqui, vão lá para os acionistas americanos. Né? Então, isso é uma renda enviada ao exterior. E, lógico, a mesma coisa que acontece com empresas brasileiras que estão lá fora e mandam sua renda para cá, né, como remuneração para as pessoas que moram aqui, mas que têm investimentos no exterior. Né? Então, eu preciso subtrair essa renda enviada ao exterior, mas somar a renda do exterior que vem para cá. Né? A diferença entre a renda enviada ao exterior e a renda recebida do exterior eu chamo de renda líquida enviada ao exterior. Então, se eu pegar o PIB e subtrair essa renda enviada ao exterior, se eu subtrair a depreciação, o que é a depreciação? Parte daquilo que as empresas arrecadam com seus produtos e serviços fica na própria empresa, ou seja, não se transforma em renda, para repor a infraestrutura, né, que a empresa tinha e que se deteriorou. Uma infraestrutura que o Estado tinha que se deteriorou. Então, parte do que é produzido é simplesmente para repor a infraestrutura, né, anterior que se deteriorou, né, e não vira renda. E, por fim, parte do que as empresas arrecadam, né, com a venda de produtos e serviços, elas acabam indo diretamente para o governo. Né? Parte do preço de um produto, né, são impostos indiretos, né, que aqui a gente conhece vários. Né? O IPI, ICMS, ISS, né? Então, imposto sobre serviços, né, imposto sobre produtos industriais, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Então, são tipicamente impostos indiretos, ou seja, são impostos que estão embutidos no preço do produto. Então, obviamente, né, esses
impostos indiretos que estão embutidos no preço do produto, eles não viram renda, né? Porque eles são passados para o governo diretamente. Né? Então, a renda nacional é o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior, menos a depreciação, menos impostos indiretos. Se eu fizer a inversão, né, e quiser calcular o PIB a partir da renda nacional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a renda líquida enviada ao exterior, somar a depreciação e somar os impostos indiretos. Aí eu vou ter o PIB. Então, é uma terceira maneira de se medir o PIB, né, medindo a renda nacional e somando, né, tudo isso que é descontado do PIB para que é produzido, mas que acaba não sendo convertido em renda. Né? Que é aquilo que vai para o governo, impostos indiretos, que é aquilo que é utilizado para repor a infraestrutura, né, que se deteriorou, e aquilo que é enviado para o exterior. Então, se eu subtrair tudo isso aqui da produção, eu chego na renda nacional. E se eu quiser fazer o caminho inverso, né, tendo a renda nacional, se eu somar tudo isso aqui, eu vou chegar no PIB. Então, essa é a terceira maneira de se medir a produção agregada a partir da renda. Bom, espero que tenha ficado claro que eu tenho essas três maneiras de se contabilizar a produção nacional, né, e que, de certa forma, essas três maneiras têm que bater e, como todas elas estão sujeitas a erros, né, eu posso usar elas para fazer uma checagem, né, eu tenho para fazer uma conferência, né, uma serve cada uma delas serve para balizar a outra, né? E aí eu chego na melhor estimativa possível para esse produto agregado. Tranquilo, professor. Uma dúvida. Essa renda líquida enviada ao exterior, ela, ao final do período, pode ser tanto positiva quanto negativa, então, né? Pode. Então, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, porque em alguns lugares eu vou enviar mais para o exterior do que receber, e outros países eu recebo mais do exterior do que eu envio renda para o exterior. Perfeito. Ela pode ser positiva ou negativa. Todos esses conceitos, né, acabam aparecendo de novo quando eu falo das medidas de produto agregado. A gente falou muito aqui de PIB, né, mas o PIB ele é só uma das várias medidas de produto agregado existentes. Né? Eu tenho outras medidas de produto agregado que podem ser úteis também. Né? Eu tenho, por exemplo, o produto interno e o produto nacional. Né? E a gente vai ver a diferença, né, entre o PIB e o PNB. Né? Uma coisa que a gente costuma aprender lá no colégio, né, mas muitas vezes a gente esquece, né, dessa diferença entre PIB e PNB. E tanto o PIB quanto o PNB, eu posso fazer o PIL, né, o Produto Interno Líquido, e o PNL, que é o Produto Nacional Líquido. Né? Também a gente vai ver a diferença. Cada um desses quatro, eu posso calcular ele nominal ou calcular ele real. Então a gente vai ver a diferença desses dois conceitos. E cada um deles eu posso ter o valor total ou o valor per capita, ou seja, o valor por pessoa. Bom, vamos começar vendo a diferença entre produto interno e produto nacional. O que é produto interno? Né? Produto interno é tudo que é produzido num determinado território. Que tem uma figurinha que ajuda. Né? Então aqui está o mapinha do Brasil. Então, tudo que é produzido aqui no território brasileiro, seja por empresas multinacionais, seja por empresas brasileiras, é contabilizado no PIB. O PNB, logo, todo o dinheiro das multinacionais, que é remetido para o país de origem, né, acaba sendo contabilizado no PIB, mas todo o dinheiro que é produzido lá fora e que é remetido para o Brasil não é contabilizado no PIB. Ou seja, só é contabilizado o que é produzido no território nacional, quando a gente fala de produto interno. Quando a gente fala de produto nacional, a gente não está falando de território, a gente está falando de nacionalidade. Então é tudo que é produzido pela nacionalidade brasileira, seja no território nacional, seja em qualquer lugar do mundo. Então, tudo que é produzido, né, sob uma determinada nacionalidade, e aí eu não devo incluir o dinheiro que é produzido no território nacional, mas que é remetido para o exterior, mas eu devo incluir o dinheiro que é remetido pelas multinacionais para o país de origem. Então aqui o que importa é a nacionalidade, aqui o que importa é o território.
Qual deles é o mais importante? Na realidade, os dois. Dependendo da análise que eu quero fazer, seria mais importante o produto interno, dependendo da análise, mais importante o produto nacional. Quando eu estou falando de renda nacional, é mais importante o produto nacional, e eu já vou explicar por quê. Quando eu estou falando de desemprego, por exemplo, mais importante o produto interno. Né? A diferença entre o PIB e o PNB é justamente a renda líquida enviada ao exterior. Então, o PNB é o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Ou seja, se eu pegar tudo que é produzido num determinado território e subtrair o que é enviado para o exterior e somar o que do exterior é enviado para cá, eu chego no PNB. Né? Então, PNB é o PIB menos essa renda líquida enviada ao exterior. Por que eu falei que o PNB está mais relacionado pela renda? Né? Vamos pegar a equação aqui da renda nacional. Renda nacional é PIB menos renda líquida enviada ao exterior. Só que PIB menos renda líquida enviada ao exterior nada mais é do que o PNB. Então eu posso escrever essa equação como sendo renda nacional é igual ao PNB menos depreciação menos impostos indiretos. Então, o PNB está mais próximo da renda nacional porque é basicamente o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Então, relembrando de novo, o que é renda líquida enviada ao exterior? Renda que sai menos renda que entra, né, num determinado território. Bom, produto bruto e líquido, qual que é a diferença? Produto bruto conta tudo que foi produzido sem nenhum desconto. Exemplos, PNB e o PIB, né? Então, o produto nacional bruto e o produto interno bruto. Produto líquido é o produto bruto menos a depreciação. Ou seja, o produto líquido é efetivamente o que foi produzido de coisas novas, né? Sem contar o que foi produzido para repor aquilo que já havia sido produzido anteriormente e que se deteriorou. Né? Então, ele desconta aquilo que foi produzido para repor a perda de valor de capital antigo, né? Que foi produzido nos anos anteriores, mas que se deteriorou. Então, eu posso... Se eu fizer o PNB menos a depreciação, eu vou ter o PNL. Se eu fizer o PIB menos a depreciação, eu vou ter o PIL, né? Produto Interno Líquido e Produto Nacional Líquido. Novamente, voltando aqui para a equação da renda. Então, renda é PIB menos renda líquida enviada ao exterior, e PIB menos renda líquida enviada ao exterior nada mais é do que o PNB. Só que PNB menos depreciação nada mais é do que o PNL. Então eu posso dizer que a renda nacional é o PNL menos os impostos indiretos. Então, o PNL, né, a renda, o produto nacional líquido, ele está bem próximo aí da renda nacional. O mais utilizado de todos é o PIB, mas convém falar que existem outras medidas de produto agregado, né? Produto bruto, produto interno bruto, produto nacional bruto, produto interno líquido, produto nacional líquido. Tudo bem até aqui? Tudo bem, tranquilo. Maravilha. Cada um desses quatro pode ser calculado de maneira nominal ou de maneira real. O que é a maneira nominal? A maneira nominal é eu pegar o preço ou o valor adicionado, né, naquele ano vigente. Então, se eu quero saber a produção, o PIB de 2024, eu vou pegar tudo que foi produzido em 2024 com os preços que esse produto custa em 2024. Aí eu vou ter aquilo que eu chamo de produto nominal. Qual que é? O produto nominal é muito interessante para eu ter uma ideia do valor que as coisas estão custando, né, do valor efetivo que foi produzido. Né? Só que o produto nominal ele tem uma grande desvantagem quando eu faço uma comparação ano a ano. E para calcular o crescimento econômico nada mais é, a gente viu lá na primeira aula, do que eu olhar o quanto que o produto desse ano está maior do que o produto do ano anterior. Então, para fazer uma comparação entre diferentes anos,
O produto nominal não é legal, por quê? Porque existe um fenômeno chamado inflação, que faz as coisas aumentarem de preço. Então, parte do aumento no PIB nominal de um ano em relação ao ano anterior não foi resultado de um aumento de produção efetiva. Parte foi simplesmente o resultado do aumento de preço. Parte foi simplesmente resultado do aumento de inflação. Então, para a gente isolar o efeito de inflação, da inflação, né, se desenvolveu esse conceito de PIB real. O que é o PIB real? É calcular toda a produção de um país, só que ao invés de usar o preço do ano vigente, ou seja, 2023 usando os preços de 2023, eu vou escolher um ano qualquer, que eu vou chamar de ano base, e vou calcular a produção de todos os anos usando os preços desse ano base. Então, se o ano base for 2015, eu vou calcular a produção de 2016 com base nos preços de 2015, de 2017 nos preços de 2015, de 2018 usando os preços de 2015. Então, eu vou fixar os preços e vou calcular a produção de todos os anos usando aquele preço que eu fixei. Então, aí eu vou ter uma medida de produto agregado isolado do efeito da inflação. E o crescimento econômico, ele usa, né, para eu calcular o crescimento econômico, eu uso como medida o PIB real per capita. Ou seja, eu não uso o PIB nominal para calcular crescimento econômico, porque ele está contaminado pelo efeito da inflação. Eu uso o PIB real. E para a gente finalizar essa explicação dos diferentes tipos de produto agregado, né, convém a gente falar que eu posso fazer o produto agregado, o produto agregado total, né, que engloba toda a produção agregada do país, e o produto agregado per capita, que é quando eu divido essa produção por habitante. E, novamente, para calcular o crescimento econômico de um país, eu uso o PIB real per capita. Ou seja, eu vejo o quanto que o produto por habitante, descontado na inflação, aumentou de um ano para o outro. Por que é legal eu ver o produto por habitante? Porque o produto por habitante ele vai me dar uma ideia melhor do padrão de vida de um país, ou seja, de como as pessoas vivem, do que simplesmente o produto total. Porque se eu tenho uma população gigante, como a população da China, eu vou precisar de uma produção maior para dar uma boa qualidade de vida para essas pessoas. Né? Então, não faz muito sentido, se eu quero ver o progresso de um país, se eu quero ver a melhoria de vida das pessoas, não faz muito sentido eu olhar a produção total. Né? Faz mais sentido eu olhar a produção per capita. Obviamente isolada da inflação, por isso que a medida utilizada é o PIB real per capita. Bom, alguns dados reais de 2023, né? Só para ter uma ideia de escala. Né? Então, PIBs, né? Nominais, né, normalmente são medidos em termos de trilhões ou bilhões de dólares. Né? Então, aqui as maiores economias no mundo, entre as quais se encontra o Brasil, né? Agora eu não lembro o ranking que ele está atualmente, né? Mas já foi a oitava durante muito tempo, depois caiu um pouco. Né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos, maior economia do mundo atual, tem um PIB de 27 trilhões de dólares. A China, segundo maior economia do mundo, tem um PIB de 17 trilhões, né? Um PIB bem abaixo. Na aula que vem, quando a gente falar de IDH, a gente vai falar um pouquinho de um outro conceito, que é a paridade do poder de compra, e as posições de China e Estados Unidos se invertem. Né? Mas olhando para dólares, né, os Estados Unidos, maior economia do mundo, aí a gente tem a Alemanha, né, um dos países mais ricos aí da União Europeia, 4 trilhões, a Índia, que é um país pobre, mas, paradoxalmente, por mais que ele seja pobre, ele é uma grande economia. Né, tem aí 3 trilhões de dólares. O Brasil, atualmente, o PIB dele, né, gira em torno de 2 trilhões de dólares. Países muito mais ricos que o Brasil, como a Noruega, né, tem um PIB de 485 bilhões, né, um PIB bem inferior, um quarto do valor, né, mas, por outro lado, tem uma população muito menor, né, para dividir esse PIB. Né. E tem países, né, como o Luxemburgo, que tem um PIB de 85 bilhões,
mas uma população minúscula, né? Tanto que o PIB per capita dele é 128 mil dólares por ano por habitante. Né? Enquanto o país como a Índia são só 2.500 dólares, 2.400 e poucos dólares por habitante por ano. Né? E a China mesmo, né, a segunda maior economia do mundo, se eu dividir por habitante, lá tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, vai dar um PIB de 12.614 por ano. O Brasil atualmente tem um PIB per capita de 10 mil, né, por pessoa por ano. Lembrando que esse PIB per capita não considera o efeito da distribuição de renda. Né? E temos países pobres, como o Haiti, né, que tem um PIB total de 19 bilhões, né, e o PIB per capita só de 1.700 dólares por ano por habitante. Aqui uma outra estatística interessante, né, que o Banco Mundial dá, ele dá o PIB real. O que é o PIB real? Isso aqui é o PIB de 2023, né, não é o PIB de 2015. É o PIB de 2023, calculado, ou melhor, é o PIB per capita de 2023, calculados com os preços de 2015. Então, por exemplo, os Estados Unidos, né, se eu olhar o PIB per capita dele nominal, ele é 81 mil por pessoa. O PIB per capita real, ou seja, o PIB per capita calculado com os preços de 2015, é de 65 mil. Né? Então, essa diferença entre 81 e os 65 mil foram um pouco o efeito dos aumentos de preço, né, entre 2015 e 2023. E aqui a gente tem o PIB real, o PIB per capita real de todas as economias. Dá para ver que todas elas, né, em maior ou menor grau, né, diminuem, né, quando eu considero o PIB real. Então, porque a inflação é um fenômeno que acomete todos os países. Alguns em maior grau, outros em menor grau. Tudo bem? Tranquilo. Maravilha. Para a gente fechar, queria fazer um apanhadão geral, várias coisas eu já comentei, né, de algumas limitações do PIB para se avaliar o progresso de um país. Por que é legal a gente fazer isso? Né? Por que é legal a gente falar dessas limitações do PIB? Porque o PIB é muito utilizado. Né? O PIB hoje é o indicador mais utilizado em economia, mais utilizado para ver progresso. Né? Então, o crescimento econômico é uma das coisas que mais mais chama atenção nos telejornais, né? Derruba a popularidade de políticos. Né? E o PIB, na realidade, tem um monte de problemas. Né? E muitos a gente discutiu na aula de hoje e discutiu nas aulas anteriores também. Né? Então, só fazer um apanhadão. Né? Então, o PIB ele tem problemas de contabilidade. Por exemplo, a importância dos produtos é medido a partir dos preços, né? A partir dos preços de mercado. Então, o preço de mercado que vai me dizer quanto que um avião é mais importante que uma coxinha. Mas os preços de mercado eles têm imperfeições, né? Então, eles têm imperfeições por monopólios, né? Então, o mercado tem um monte de imperfeições que se refletem no preço. Né? Então, será que o preço é a melhor medida para ver a importância relativa de cada produto? Né? De novo, alguns produtos que o PIB contabiliza não são negociados no mercado. Bens e serviços públicos, por exemplo, né? E aí eu preciso contabilizar eles não a partir do preço, mas a partir dos gastos. Né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que gastos públicos ineficientes também gera PIB. Né? Então, se eu tiver um desperdício enorme de recursos públicos, isso vai contabilizar positivamente no PIB. Mas isso não necessariamente é uma coisa boa. Né? Então, são alguns problemas de contabilidade que o PIB tem. Outra coisa, né? Isso aqui eu tirei de um artigo do autor chamado Vandenberg, né? O título do artigo dele é O Paradoxo do PIB. É um artigo bem interessante. Né? Quem quiser ir atrás, né? Ele discute um pouco dessas limitações. Né? E uma das coisas que ele fala de limitações do PIB é a questão da pirâmide de Maslow. Né? A pirâmide de Maslow, ela classifica as necessidades dos seres humanos. Né? Então, a primeira coisa que o ser humano busca é se alimentar, é sobreviver. É isso que é o mais importante para o ser humano. Né? E aí vai tendo os elementos da pirâmide. Né? Agora eu não estou me lembrando exatamente cada um dos fatores
da pirâmide, mas lá no topo está a questão das necessidades, das relações sociais e tudo mais, né? Mas, novamente, por segundo Maslow, é mais importante as necessidades básicas do que as necessidades que estão mais no topo da pirâmide. Mas o PIB não está ligando para isso, né? O PIB contabiliza o preço do produto. Não importa se o produto é supérfluo, se o produto é de necessidade básica, né? Isso não importa para o PIB, né? O que importa é o preço, né? Então, não importa... E justamente os produtos mais caros tendem a ser os mais supérfluos, né? Então, isso pode ser considerado também uma limitação do PIB, como um indicador de medida de bem-estar, né? De medida do progresso de um país. O PIB não leva em conta a economia informal, né? Como eu falei, só leva em conta aquilo que é negociado, que gera nota fiscal, né? Então, economia informal não entra, mas economia informal, por mais que não entre, ela existe, né? Em muitos lugares do mundo, né, se produz mais até em economia informal do que economia formal. Então, são coisas, produtos e serviços que estão melhorando a qualidade de vida das pessoas, mas que estão fora da economia, não estão entrando no PIB. Não leva em conta externalidades ambientais, né? Não leva em conta que... então, para desenvolvimento sustentável, o PIB definitivamente não é um bom indicador, né? Porque não leva em conta nenhuma questão de que, para produzir o bem e serviço, eu posso acabar com o meu capital natural, né? Acabar com a possibilidade das gerações futuras, né, terem as suas necessidades satisfeitas, né? Então, já tem medidas, né, até que foi apresentada pelo grupo, né, artigos sobre o PIB verde, né, que é uma tentativa de contabilizar essas externalidades ambientais no próprio PIB, né? Mas o PIB em si não leva em conta isso, né? Outra coisa que é citada nesse artigo, né? PIB gera qualidade de vida? PIB gera qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que a gente já viu, né? O próprio Amartya Sen falava, né, que o crescimento econômico é uma condição necessária, mas não suficiente para ter qualidade de vida, né? Então, ele gera, né, qualidade de vida, né? O próprio John Rawls, né, ele entende a renda como um bem primário, né, que serve para eu ter mais liberdades, né? Então, com certeza, o PIB é um meio para se alcançar qualidade de vida. Mas o que o Vandenberg fala é que quando eu olho um longuíssimo prazo, tipo, eu olho em 100 anos, né, o PIB dos países cresceu muito, né? O PIB, ele é 100 anos atrás, o PIB, né, do Brasil, o PIB americano, era infinitamente menor do que o PIB é hoje. A qualidade de vida do Brasil e dos Estados Unidos aumentou em 100 anos? Aumentou bastante. Lembrar que eu estou olhando qualidade de vida como sinônimo de liberdade, né? Mas não é muito realista eu supor que a qualidade de vida aumentou na mesma proporção que aumentou o PIB. O PIB aumentou, assim, imensamente, né? O PIB assim, aumentou muito, né, nesse prazo de 100 anos. Mas a qualidade de vida, por mais que tenha aumentado, não faz muito sentido eu falar que ela aumentou na mesma proporção, né? Então, quando o país já começa a ficar muito rico, começa a haver um descolamento entre qualidade de vida e PIB. Né? Aí, assim, eu ter um ano a mais de educação, eu produzir um celular novo, já começa a não se refletir tanto em liberdades, né? Então, começa a ter um descolamento entre qualidade de vida e PIB. Por mais que para países pobres, né, o PIB é um fator importantíssimo para se eu ter um aumento de qualidade de vida. Quando eu olho felicidade, então, aí realmente é um descolamento total, né? E a gente já viu na aula passada do paradoxo de Stirling, né? Que a renda, né, quando os países têm um aumento de renda, a felicidade, né, praticamente não se move, né? Então nem para o bem-estar objetivo, nem para o bem-estar subjetivo, essa relação com renda ela é tão automática assim, né? E por fim, ele não leva em conta a distribuição, né? Ele não leva em conta a distribuição de renda. Então, por mais que eu tenha um aumento de renda, um aumento do PIB per capita, ele pode estar totalmente concentrado na mão de poucas pessoas, né? Então, são alguns fatores de por que o PIB pode não ser, por mais que ele seja, né, o indicador mais utilizado e mais importante de progresso, né, por que talvez ele não seja a melhor escolha para avaliar o progresso de um país, né? E é justamente isso que esse artigo trata como o paradoxo, né, como o paradoxo do PIB.
Bom, é isso, né? Espero que tenha dado para entender.